Olá, bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui pelo canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para estudar a Bíblia com você, como a gente faz todos os domingos pela manhã, uma experiência que tem me feito muito bem e espero que esteja fazendo bem para muita gente nesse nosso querido Brasil e em todos os lugares onde a gente pode alcançar. Nós estamos seguindo uma sequência de estudos bíblicos no livro do profeta Jeremias, em nosso programa de estudo bíblico à distância. E você que tem nos acompanhado sabe que já tivemos as aulas introdutórias e já estamos mergulhando no texto bíblico propriamente dito. Hoje é a nossa sexta aula. Se você perdeu alguma aula anterior ou as aulas anteriores, quer retomar essa caminhada, não tem problema algum. Essas aulas estão gravadas aqui no nosso canal em uma playlist. Aí você entra no nosso canal e acessa as informações e vai lá e pode assistir às aulas anteriores. Elas estão disponibilizadas para quem quiser acompanhar. Esse trabalho tem sido um trabalho bastante que tem demandado bastante esforço da minha parte. Porque o livro do profeta Jeremias é aquele livro que eu recorro como uma leitura de cabeceira quando eu estou nos momentos de luta, de angústia. Então faz muito tempo que volta e meia eu retomo os estudos nesse livro, a leitura e também as questões. Gosto muito do material que foi preparado desde o tempo que eu fazia o seminário. Havia um livro publicado pela editora Haste, hoje ela está esgotado, já não se acha mais, e aquele livro foi que abriu os meus horizontes para entender a proposta da profecia de Jeremias. Uma proposta completamente diferente do ideal profético de Israel, de Judá. Isso é algo muito importante para a gente poder fazer uma leitura mais contextualizada do texto bíblico. Nós temos também disponibilizado um material para você acompanhar, é uma apostila. Essa apostila tem as informações básicas que nós precisamos utilizar aqui durante as nossas aulas. Você pode baixar esta apostila gratuitamente. O link para você acessar a apostila está aqui bem ao lado no chat. Se você está acompanhando pelo celular, ele está aqui embaixo no chat. Outro dia estava verificando isso, né? Eu estava acompanhando pelo celular e verifiquei que eu não teria essa informação aqui do lado da nossa imagem. Mas ele está também nas descrições do vídeo que se encontra aqui embaixo, logo abaixo, porque está em uma página de nosso blog. Nossa igreja tem um blog que é um boletim informativo das atividades da igreja. E ali você encontra os recursos, tanto as apostilas, as videoaulas, como também as séries de mensagens, todas elas gravadas em vídeo para que você possa acompanhar. Foi algo que nós conseguimos fazer com mais disciplina, com mais regularidade, a partir da pandemia. Então, desde 2020, nós temos alimentado este blog com informações sobre tanto as mensagens quanto os estudos bíblicos à distância que temos realizado. Isso tem sido uma bênção. Muitas pessoas, muitos pregadores, muitas igrejas, muitos irmãos e irmãs têm acesso ao material que, modéstia à parte, é um material de qualidade, tendo em vista a teologia que tem se produzido
na Igreja Evangélica Brasileira nos últimos tempos. É uma teologia séria, humanista, preocupada com a condição humana, voltada para a realidade vivencial de nossa sociedade brasileira e latino-americana. Nós temos produzido um material contextualizado, com base naquilo que nós conhecemos como teologia da missão integral. Enfim, é realmente uma riqueza. Eu acho que é um legado que a nossa igreja está deixando aí para que as pessoas possam tirar melhor proveito, né? Num tempo de tanta escassez de conteúdo, de tanta escassez moral, ideológica, nós temos um texto, um conteúdo muito útil para quem quer buscar aprender lições para a vida. Vários temas, com vários assuntos, vários textos bíblicos. Eu entendo que eu pratico uma teologia bíblica e contextual muito pertinente para os dias que estamos vivendo. Outra coisa que temos também importante é o material visual que nós utilizamos durante as aulas, a nossa apresentação. Eu já vou colocar aqui para você. Então você já tem aí a nossa apresentação, que nada mais é do que a reprodução aqui do conteúdo que está em nossa apostila. Então você pode acompanhar a lição através da apostila, que está disponibilizada gratuitamente, e pode acompanhar aqui também na nossa apresentação. Aí sim eu posso apresentar aqui do lado, porque eu tenho certeza que está aqui do meu lado as imagens que nós utilizaremos. Vamos começar o nosso estudo propriamente dito. Jeremias, o que o profeta tem a nos ensinar sobre a fé hoje. Aula de número 6. A aula de hoje vai falar sobre a questão da justiça. Esse tema tão pertinente na palavra de Deus, principalmente em relação ao profetismo em Israel e Judá. O profetismo está muito ligado a essa mensagem que suscita a justiça, o conceito de justiça. Toda a teoria jurídica do povo de Deus, tanto Israel quanto Judá, nós estamos lidando com essa divisão histórica nesse período, tem a ver com essa concepção de justiça que é utilizada no livro do profeta Jeremias. E eu vou deixar aqui um versículo para nos motivarmos para esse aprendizado nosso de hoje. Diz a palavra de Deus assim, Jeremias 12, versículo 1. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem sem problema. Olha que ousadia do profeta, não é? Eu quero discutir contigo sobre esse seu critério de justiça, Senhor. Porque a palavra de Deus mostra, e isso nos livros poéticos, na lei, a Torá, né, mostrava para o povo hebreu que Deus é justo. E é, inclusive, um dos nomes de Deus utilizado na literatura sapiencial. É o nome de justo. Deus é justiça. Aí o profeta ele diz para Deus assim, eu quero fazer um arrazoado contigo aqui para saber que critério de justiça é esse. Por que o Senhor é chamado de justo? Porque o que eu estou vendo é a impiedade prosperar no meio do teu povo. O teu povo está praticando injustiça.
O teu povo está fazendo coisas que não se enquadram na tua lei. E, pior ainda, os principais responsáveis por esse desvio de conduta são as autoridades, os sacerdotes, os governantes, os magistrados. São eles que têm conduzido a vida da nação para distante desse critério de justiça que a tua lei e a palavra sapiencial dos nossos antepassados nos apontavam. E essa é a natureza da literatura profética. Você vai encontrar em todos os profetas do Antigo Testamento essa discussão. Você vai encontrar, por exemplo, a discussão de Isaías. Isaías chama a sociedade judaica, a sociedade hebraica, a sociedade de Israel, a uma postura diante da justiça social. Uma outra figura profética muito usada na literatura do Antigo Testamento é Amós, Miqueias, o sonho e o desejo de ver com que a justiça flua como um rio no meio do povo de Deus. Era o desejo profético, era o sonho profético, ver que a sociedade formada por aqueles e aquelas chamados por Deus para serem seu povo, seja uma sociedade marcada pela justiça. E que justiça? A justiça humana? A justiça da retribuição? Não, a justiça divina. A justiça da graça. A justiça que é acompanhada da misericórdia e do amor. É essa justiça que o profeta quer ver acontecer. Bom, gente, isso é só para a gente apimentar um pouquinho a nossa conversa agora pela manhã. Nós vamos começar propriamente a lição a partir dessa questão. O que é a justiça divina? Como que nós podemos entender a justiça divina? E, para mim, eu tenho a compreensão muito clara de que Deus é identificado nas Escrituras como um Deus justo, que é diferente de toda a teologia dos povos vizinhos de Israel, do povo hebreu, porque os deuses das outras culturas eram marcados por deuses vingativos, deuses que gostavam de orgias, muitos outros que gostavam de sacrifícios humanos, e o Deus hebreu era o Deus que se alegrava com a justiça. Justiça essa que está em sua própria identidade. Ele é o Deus justo. É assim que a Bíblia o descreve. A Bíblia descreve de ponta a ponta esse Deus como um Deus justo. É, inclusive, um dos nomes de Deus utilizado no Antigo Testamento. Jeremias, ele então lembra isso, né? Lembra essa característica da teologia hebraica, da teologia do Antigo Testamento, de que Deus, a marca distintiva de Deus é a sua justiça. É a sua justiça. Ele diz assim, Jeremias 23, versículo de número 6. Este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é nossa justiça. Então é isso mesmo, nós encontramos dentro do profetismo de Israel essa identidade da mensagem profética com a proposta de justiça de Deus. E Jeremias pratica isso. Dentro da figura do profetismo, Jeremias é um desses ícones que vai lembrar a justiça divina. O que seria esse critério de justiça divina? Seria a ideia de permitir que cada indivíduo, cada pessoa, desfrute de tudo aquilo
que Deus colocou no mundo para abençoar a sua criação. Então, essa frase aí que eu coloquei, né, aqui do lado, justiça é permitir que cada pessoa desfrute da criação divina do mesmo modo. Então, todos e todas têm direito a respirar ar puro, beber água fresca, ter um espaço na terra para cultivar, ter direito à saúde, ter direito à educação, ter direito ao bem-estar, ao lazer, enfim, tudo aquilo que Deus colocou no mundo para o bem da sua criação, é possível que todos e todas possam desfrutar com igualdade. Esse é o critério de justiça de Deus. Deus não colocou, por exemplo, manga no mundo só para uns pouquinhos chuparem manga e o resto chuparem dedo. Não é verdade? Pensa nisso, gente. Deus não fez isso, ele colocou mangueira para dar manga para todo mundo. E chega, então, quem tem mangueira em casa, né? Chega a dar tanta manga que muitas se perdem, muitas se estragam. E na verdade não é se estragar, elas caem no solo e aquele produto orgânico alimenta inclusive o solo, já alimentou as aves, os animais, enfim. Tudo é beneficiado com aquilo que Deus criou. Olha, gente, isso é uma das coisas mais belas que existem na natureza. É o fato de que tudo que existe foi criado por Deus para abençoar a todos e todas. De igual modo, tudo está disponível, tudo está dado à vida para que a vida aconteça de forma digna. Eu acho isso um dos fatores mais importantes que a teologia deveria se debruçar todos os dias, principalmente em nosso tempo. Aí vem o seguinte, e se não, isso não acontece? Bom, se não acontece, nós vamos ter que pensar. O que seria o contrário de uma situação de justiça em que todos e todas têm direitos iguais? Seria exatamente a desigualdade social. Isso é um conceito que eu tenho trabalhava junto com os meus alunos de filosofia jurídica e desenvolvo aqui com os irmãos e irmãs agora. É a ideia de que o oposto de justiça, o contrário de justiça, não é injustiça, mas desigualdade social. Esse é o grande problema, porque na desigualdade social, os direitos são cerceados. As pessoas não têm mais direitos iguais de desfrutar da criação do mesmo modo. Por que então eu considero que o contrário de justiça é desigualdade social? Exatamente pelo fato de que a desigualdade social é a pior forma de injustiça que existe sobre a face da terra. Tirar o direito de uma pessoa de comer, de desfrutar do bem-estar, do lazer, da própria criação dada por Deus gratuitamente, da água, do solo, que está tudo dado aí, foi dado dessa forma para que todos e todas desfrutem gratuitamente, livremente daquilo que Deus criou. Então, a desigualdade social é o cerceamento desse direito garantido pela criação divina. Então, a tarefa do profeta, a tarefa da religião, a tarefa daquela pessoa que tem o temor de Deus é lutar contra a desigualdade social. É disso que temos que vencer. O maior desafio para as relações sociais dentro do povo de Deus é superar as desigualdades sociais. Quando o mal prospera, quando essa perversidade de tirar do outro o direito à liberdade, o direito a respirar o ar, o direito a ver o sol nascer, essas coisas todas, né? Quando isso prospera,
que acontece? Nós acabamos tendo uma expectativa muito limitada a respeito do futuro. É como se a gente pudesse dizer que a esperança vai embora. A esperança de dias melhores diminui. Então, a luta pela justiça requer uma permanente ação em defesa do direito de todos e todas. Não existe na Igreja de Jesus mensagem mais forte do que a luta por justiça. Jesus veio fazer isso. Jesus, ele chamou a gente para estar ao lado da justiça. E a gente encontra, então, nos profetas já essa semente plantada de que a gente fazer a vontade de Deus é praticar justiça. A luta pela justiça requer perseverança, porque ela é constante. Todo dia a gente tem que lutar pelos direitos de todos, pela garantia da liberdade, pela garantia do desfrutar da criação divina. O profeta, ele diz lá no capítulo 12, verso 5, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? São duas metáforas muito curiosas que Jeremias utiliza. Primeiro, a metáfora do homem que corre com cavalos. E a outra, a metáfora do homem que se esconde entre os matagais. O que ele quer dizer com isso? Isso seria o mesmo que ele fazer as seguintes perguntas. Se você se cansa nas pequenas causas, naquelas coisas que você pode fazer, que individualmente você tem energia para isso, como poderá enfrentar os grandes problemas, as grandes corridas, os grandes embates? Se você logo se cansa das pequenas causas, como vai enfrentar as grandes? Também quer dizer o seguinte, se você é indiferente à justiça, à injustiça, aliás, em plena luz do dia, do que será capaz de fazer às escondidas? Se você não está vendo a desigualdade social à sua volta, a injustiça, a própria violência que está acontecendo aí à luz do dia, o que dirá do que você é capaz de fazer por debaixo dos panos, às escondidas, quando ninguém está vendo? Essas questões é que despertam a atenção do profeta, porque isso tem a ver com a conduta daquele povo do qual ele fazia parte, do povo de Judá, no contexto em que Jeremias vivia. Jeremias entendia que as causas da desigualdade social, as causas que envolvem problemas com o meio ambiente, com as relações sociais, estavam relacionados diretamente com essa conduta do povo de se afastar dos propósitos divinos. Lembra da aula passada? Do pacto, da celebração do pacto divino, do pacto abraâmico, de viver como povo de Deus no mundo. E é porque esse povo abandonou esse pacto é que os problemas sociais, os problemas ecológicos, os problemas de relação internacional aconteciam. E era preciso, então, lembrar a esse povo que é possível voltar. Jeremias 12, 11 diz assim, a terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Essa figura, né, de desespero do profeta, o profeta diz desesperadamente, nossa, a coisa está tão feia, e ninguém se dá conta da causa principal do mal, do que está acontecendo, aonde isso está nos levando. E ele pede, então,
misericórdia de Deus sobre o povo. Pessoas incapazes de ouvir a voz de Deus tornam-se insensíveis à dor do mundo. Pense nisso. Se você não consegue entender Deus chamando para ser um lutador pela paz, pela justiça, pela graça dele no mundo, olha, meu querido, minha querida, você não vai entender nada do que está acontecendo no mundo hoje. Pessoas, vou repetir aqui, pessoas incapazes de ouvir a voz de Deus tornam-se insensíveis, indiferentes, refratários à dor do mundo. Não se dão conta de que existe aí mudanças climáticas que estão levando à extinção da vida no planeta. Exploração da mão de obra do trabalhador ao ponto de, em pleno século XXI, encontrarmos pessoas sendo tratadas como se fossem escravas. Não se dão conta de que a violência contra a mulher, na verdade, é fruto de um afastamento de Deus que nos chama a uma parceria entre os gêneros. Meus queridos, minhas queridas, tem tanta coisa que nós já nos tornamos tão insensíveis, é tanta maldade que existe no mundo que a gente acaba se tornando indiferente. Passa assim como se a gente tivesse acostumado com aquilo. Outro dia passei num bairro e havia um corpo de um jovem que foi assassinado pelo tráfico de drogas. Ele estava estirado no meio da rua. E eu fiquei assustado com aquilo, porque o comércio em volta funcionava normalmente. As crianças jogavam bola na rua, as donas de casa passavam com suas cestas de compra e o corpo estava lá, ensanguentado, no meio da rua, e todos e todas indiferentes àquela cena de violência. O que é isso? São pessoas que se perderam de si mesmas. Andam errantes, como ovelhas sem pastor, como disse Jesus. Jeremias ainda diz assim: escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Acorda, gente! Escuta a voz de Deus. Para dessa coisa de você achar que é você que tem razão, que é a sua ideia na cabeça que tem que falar certo. E só funciona aquilo que combina com a sua forma ignorante de entender a realidade. Deus está falando ao coração da humanidade, especialmente ao coração do seu povo. E a gente precisa dar ouvidos a esse chamado divino para que a justiça dele se concretize na vida de toda a humanidade. Apesar de nós vivermos tão indiferentes às dores do mundo, Deus não está indiferente. Deus não parou de se importar com o sofrimento das pessoas. Deus não parou de se importar com o sofrimento causado pela injustiça e pela desigualdade. Deus está empenhado em travar as lutas de quem sofre injustiça, de quem enfrenta desigualdade. É como encontramos em Jeremias 14:2. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando, e os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe, chega até Deus. O que esse povo está gemendo aqui por causa da injustiça, essa gente apagada, essa gente silenciada, ele tem um grito lá. E esse grito está chegando até os ouvidos de Deus, está subindo. Preste atenção nisso.
Deus não deixa de ouvir o grito dos oprimidos, dos aflitos, daqueles que sofrem injustiça e desigualdade social. Deus ouve o grito deles. Embora a gente até possa virar um pouquinho insensível, porque a gente é classe média, porque a gente é mais ou menos, a gente não passa fome, a gente tem o nosso emprego, a nossa casa, o nosso carro. Mas olha, gente, 50% da população brasileira não tem o que você tem. E é esse grito dessa minoria despossuída, destituída dos direitos básicos da vida, é que chegam até o trono da graça de Deus. Então, diante das situações de injustiça, Jeremias encontra uma forma de fazer a seguinte pergunta: por que eu saí do ventre materno? Nossa, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo no mundo? Por que nós estamos juntos? Sendo igreja, sendo povo de Deus, o que eu estou fazendo aqui sendo profeta? Só para ver isso, ver essa dificuldade, essa tristeza e terminar os meus dias na maior decepção, incapaz de fazer alguma coisa para mudar essa realidade? É para isso que eu existo, é para isso que nós existimos, meu irmão, minha irmã. Sairmos todos os dias na rua, vermos a população de rua aumentar, o número de pessoas dependentes de química que está invadindo as calçadas dos centros urbanos, pessoas que passam fome, pessoas sem teto, pessoas desempregadas, pessoas destituídas de tudo que seria essencial para uma vida digna. E a gente vê isso e passa e vai vivendo, é assim que vai ser? É desse jeito que vai ser a vida? Então, Jeremias, ele parte para uma ação. Ele procura apresentar para a sociedade como que essa injustiça e essa desigualdade está caracterizada. Ele vai fazer acusações, ele vai pregar contra a maldade do povo de Deus, principalmente das suas lideranças. Ele vai levantar a voz também. Ele vai falar, por exemplo, da opressão. Esse povo está oprimido. Esse povo não tem futuro, esse povo não tem esperança, porque a opressão sobre ele é muito grande. Não é possível uma pessoa que nasce pobre não ter alternativa de estudar, de melhorar de vida, de galgar postos mais altos, porque não tem oportunidade para ele. Porque as oportunidades não são iguais, porque a tal da meritocracia não contempla o filho do pobre, do trabalhador, nas mesmas condições que o filho do empresário, do banqueiro, do grande funcionário público. Olha que luta que é para um jovem das classes sociais mais inferiores conseguirem acesso a uma vaga na faculdade, a conseguirem acesso ao primeiro emprego, a terem formação de qualidade para competir com os demais. Isso é opressão, é um povo que vive oprimido. Tem muita gente oprimida, tendo que lutar de forma desigual diante das oportunidades. Jeremias 22:3 diz assim: assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. O profeta, ele levanta sua voz e grita: basta de opressão. Vamos garantir a todos e todas a justiça e o direito. Em segundo lugar, Jeremias acusa o problema da corrupção. A gente precisa falar de corrupção, porque a corrupção
ela não é só aquela praticada por um funcionário público contra a sociedade. Não, a corrupção ela tem várias formas. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que quando você avança o sinal vermelho, você está corrompendo a lei? Quando você aceita pagar uma propina para passar à frente de outros, você está alimentando a corrupção. A corrupção não é do outro, não é do alto escalão, a corrupção é nossa, ela é do dia a dia. Nós estamos imersos numa sociedade que se acostumou à corrupção, que são aquelas coisas que nós fazemos quando ninguém está olhando. Diz a palavra de Deus, profeta Jeremias 22:13. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Pagar salário baixo por trabalhador é corrupção. Falei alto? Não, desculpa, eu tô calmo, tá, gente? Mas vamos pensar nessas coisas. Sonegar imposto é corrupção. Deixar de pagar os direitos do seu funcionário, principalmente da empregada doméstica, é corrupção. Pagar salário baixo para o trabalhador é corrupção. Aceitar comprar contrabando ou então produtos que são vendidos no escambo, no mercado negro, é corrupção. Quantas corrupções você já praticou aí? Claro que vivemos num mundo em que é muito difícil, a gente sai de uma e já esbarra em outra, né? Mas a gente precisa ter firmeza para dizer que a corrupção, ela destrói as relações sociais. Elas tiram emprego, elas tiram vaga no hospital, elas tiram vaga na escola pública das pessoas mais pobres. E que corrupção é? Claro que a grande afeta, eu não posso esquecer isso, os crimes do colarinho branco, mas eu não posso esquecer que eu não estou de fora desses esquemas de corrupção. Quando eu assisto isso e não denuncio, quando aceito compactuar das pequenas causas em que desvia verba pública, em que deixa de arrecadar impostos e que escondem o direito do trabalhador, eu tenho parte nesses esquemas de corrupção, sim. E a igreja também, não fica de fora não, tá, gente? Desculpa aí falar desse jeito, mas a gente precisa ser mais honesto, né? Com as coisas que fazemos. Nós, às vezes, nos tornamos tão superficiais e até hipócritas, achando que a corrupção é só do outro. Eu preciso ter autoconsciência e descobrir quais são as minhas. Porque só existe a grande porque existe a pequena. Porque ela vai se acumulando aí e vai alimentando esse mar de corrupção que acaba destruindo os direitos, a dignidade, aumentando a desigualdade social. E, por fim, Jeremias também denuncia a exploração. Sim, a exploração, que é essa coisa de se usar do outro para poder ter benefícios próprios, para poder galgar nossos sonhos. A gente acabar se utilizando do outro. Jeremias diz, capítulo 34, verso 9, todos teriam que libertar seus escravos. Todos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Não dá. Não dá para viver escravizando. Não dá para viver destituindo o outro da sua dignidade. Seja quem for. Não dá para tratar o outro como cidadão de segunda categoria, achando que eu tenho do bom e do melhor, o outro pode viver com o resto. Meus queridos, minhas queridas, essa situação
do povo hebreu, ela já mexia muito com a vida do profeta Jeremias. Essas práticas de injustiça, de desigualdade, que são a opressão, a corrupção e a exploração, afrontam diretamente a Deus. Quando você paga um salário baixo ao seu funcionário, você agride Deus. Quando você tira o direito da sua secretária, da sua funcionária, da sua ajudante em casa, você agride Deus. Quando você ofende alguém por causa do seu preconceito, da sua discriminação, você agride Deus. A igreja tem que falar isso todos os dias, porque esse era o trabalho do profeta. Era o profeta dizendo, coitado de Jeremias, ele pagou um preço alto por isso. Nós vamos ver depois nas aulas posteriores. Mas ele não deixou de falar sobre isso. Temos que falar sobre isso. Todas as vezes que eu retiro o direito, a dignidade de alguém, eu estou afrontando Deus, estou agredindo Deus. Jeremias 14, versos 11 e 12. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo, Jeremias. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Olha, meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa que pratica injustiça social, promove tratamento desigual com as pessoas que te servem, com as pessoas que convivem com você à sua volta, todo o seu culto, toda a sua adoração não valem de nada para Deus. Então, estaríamos numa situação muito difícil, não é mesmo? Por isso, nesse momento, eu queria levantar com você alguns aspectos de como nós podemos superar as situações de injustiça. Jeremias se preocupou com isso. Como é que a gente vence esse quadro de desigualdade social que marca a sociedade brasileira, por exemplo? Nós que vivemos cercados de favelas, bairros com toda a infraestrutura de saneamento e urbanização, ao lado de bairros sem nenhuma estrutura de saneamento e urbanização. Áreas protegidas pela segurança pública e áreas completamente dominadas pelas milícias, pelo tráfico de drogas. Como é que a gente lida com isso? Bancos e empresas que fraudam o fisco, que fazem falir sistemas financeiros. E aí, quando o governo propõe políticas públicas para levar recursos a quem tem fome, e aí o mercado diz, não, isso não pode. Isso não pode. Como que a gente supera isso? Como que a gente supera essas situações? Em primeiro lugar, confessando diante de Deus que temos esses problemas. Admitir, olha, nós temos esses problemas. Essa nossa condição, ela é grave, ela é grave. Como é que a gente resolve isso, Senhor? Somos coparticipantes da situação do pecado no mundo. Vivemos no mundo marcado por esse tipo de pecado que afronta Deus. Jeremias disse assim, no capítulo 14, verso 20. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos, de fato, pecado contra ti. Precisamos admitir isso. Que o pecado social, que promove desigualdade e injustiça, também é nosso. Nós também estamos pecando. Em segundo lugar, precisamos assumir uma responsabilidade, um compromisso de transformar essa realidade, de mudar isso.
É claro que eu não posso mudar tudo, mas eu posso pelo menos mudar alguma coisa, ser mais honesto nos meus negócios, ser mais justos com os meus parceiros, meus colaboradores, ser mais transparente nas minhas ações. Eu posso fazer isso, está no nosso alcance, não é mesmo? Eu posso fazer isso com os meus filhos, com os meus amigos, com as pessoas que me servem, com o mercado da esquina, enfim, onde eu faço minhas compras. Eu posso ser mais justo, eu posso ser mais honesto. Fazer a coisa certa, meus amados irmãos e irmãs, é viver de acordo com os propósitos divinos. Então vamos tomar uma decisão, é a nossa responsabilidade de fazer a coisa certa, de fazer aquilo que se espera de nós naquelas circunstâncias. Jeremias fala assim, capítulo 15, verso 19. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Faça isso. Jeremias vai lá, faz a sua parte. Seja sincero, seja honesto. Seja uma pessoa que me serve, que faz aquilo que me agrada. Em terceiro lugar, nós podemos também desenvolver atitudes de compaixão. Sermos mais compassivos com aqueles que sofrem. Porque nós nos encantamos com aqueles que são bem possuídos, né? Daqueles que detêm o poder. Nós nos afeiçoamos muito facilmente. E não temos a mesma facilidade de simpatia com aqueles que passam fome, com aqueles que estão destituídos de tudo. Temos mais dificuldade de fazer isso. Mas a gente não pode esquecer um fato importante, que Deus nos chamou para ser o seu povo. É que a marca predominante do povo de Deus é a compaixão. A mesma que o Senhor demonstrou para nós. Aquela de perdoar como fomos perdoados. Amar como fomos amados. Socorrer como fomos socorridos. Dar o nosso melhor como Deus deu o seu melhor para nós. Isso é compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro, é se deslocar do seu lugar de conforto para o lugar de sofrimento do outro. Estamos dispostos a fazer isso? Jeremias disse assim, capítulo 12, verso 16. E se arrependerem e se aprenderem a comportar-se como o meu povo, nós precisamos aprender a nos comportarmos como o povo de Deus. Lembra 2 Crônicas 7,14? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Olha aí, ele vai trazer bênção, uma terra farta, rica, que abençoa todo mundo. Olha, meu querido, minha querida, essa sequência, ela não é uma sequência piedosa apenas. Claro que tem essa contrição piedosa, né? Mas, na verdade, essa sequência de humilhar-se, orar e buscar a minha face, só se completa se tiver aquela última expressão, e se converter dos seus maus caminhos. Como diz Jeremias aqui, se vocês aprenderem a comportar-se como meu povo, muita coisa vai mudar, viu? E, finalmente, é preciso que a gente tenha uma compreensão mais esclarecida sobre quem Deus é, como Ele age, como Ele faz. Nós podemos correr o risco de ter uma compreensão de um Deus que sirva aos nossos interesses privados.
Um Deus que é para a gente fazer uso, ter domínio sobre ele, como se fosse um Deus domesticado. Um Deus de acordo com a nossa própria imagem e a nossa própria semelhança. Um Deus que exista para nos servir. E, na verdade, o Senhor nos chama para vivermos a sua vontade. É o inverso dessa manipulação da fé para atender os nossos próprios desejos. Jeremias diz assim: pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim. Olha, Jeremias, ele parece que viveu nos dias atuais, em que as pessoas confeccionam deuses para si, de acordo com a sua imagem e a sua semelhança. Sim, mas estes não seriam deuses, porque Deus ele é soberano, Deus é Senhor, Deus é aquele que tem uma vontade para que nós possamos colocar em prática. Amém, gente? Olha, essa lição de hoje é uma lição bastante forte, né? Eu reconheço isso, que nós estamos vivendo aí um momento muito difícil para a gente falar essas coisas que eu estou falando aqui, porque muita gente acha que isso aí é heresia. Mas não, é o profeta falando, gente. Eu não estou aqui acrescentando absolutamente nada. Estou, inclusive, citando os textos e fazendo essas análises para que a gente possa trazer para a nossa realidade vivencial. Por isso, eu gostaria de concluir essa palavra hoje com a seguinte afirmação: a justiça divina é diferente da justiça humana. Em que sentido? Na justiça divina encontramos misericórdia. Se você está se sentindo incomodado com aquilo que eu disse, das coisas que nós fazemos como opressão, corrupção, exploração do outro, desigualdade social, injustiça no mundo, essa indiferença com a dor do mundo, se você se sentiu mal com isso, olha, pode ter certeza, a misericórdia de Deus também está estendida para nós. Deus nos estende a sua mão para nos dar uma nova chance. Já a justiça humana, não. A justiça humana é implacável. A justiça humana é rigorosa. Tanto que os heróis do passado pediam para Deus que o tratassem com a justiça dele e não com a justiça dos homens. Porque a justiça humana não comporta perdão. Ela é condenatória. Ela é baseada numa lei de troca. A justiça humana não tem amor. E aí vem essa frase que também utilizava nas minhas aulas de filosofia jurídica. A justiça sem amor é crueldade. Quando você aplica um conceito de justiça em que condena o outro pura e simplesmente, sem a graça, sem o amor, sem a compaixão, isso não é justiça. Isso é crueldade. Aos olhos de Deus, aos olhos da justiça divina. Graças a Deus, Deus não nos trata com a mesma justiça com a que nós praticamos contra uns aos outros. Para terminar, vou deixar esse versículo com você, Jeremias 14, versos 7 e 21. Embora nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas. Temos pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos despreze. Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Oração de Jeremias. Que lindo, né? Podemos fazer essa oração todos os dias. Que Deus nos abençoe
na manhã deste domingo. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Senhor aqui, pedir que a gente possa ser praticantes e promotores dessa justiça, a justiça que vem da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, ó Deus, a sermos promotores da Tua justiça no mundo. Que possamos, ó Deus, não nos acomodarmos diante das situações de desigualdade, de injustiça, de corrupção, de exploração, de opressão do outro, que tem acontecido no nosso mundo, mas que possamos, ó Deus, assumir um compromisso pessoal de colocarmos em prática o Teu princípio de justiça, a Tua graça em nossas relações. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje e eu quero deixar um convite para você para logo mais, às 18 horas, nós nos encontrarmos aqui no canal do YouTube para mais uma mensagem da série A Última Palavra sobre a Vida. Nós estamos seguindo uma sequência de textos bíblicos lá de Apocalipse, capítulos 2 e 3, que se referem àquelas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Você é o nosso convidado especial. Vem estar com a gente. Eu aguardo você. Amém? Deus o abençoe ricamente neste domingo.